Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que bom tê-los aqui conosco essa noite de louvor e adoração ao nosso querido Pai. Vamos iniciar esse culto com uma bela oração. Querido Jesus, muito obrigado pelo Senhor estar conosco nesses momentos difíceis que temos enfrentado. Que o Senhor esteja com cada família que esteja assistindo agora nesse momento oculto. Que o Senhor esteja abraçando aquelas pessoas que estão com dificuldades, essas pessoas que têm sofrido. Eu peço, Senhor, que o Senhor caminhe com eles em todos os momentos. Muito obrigado, que o Senhor esteja conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, com muita alegria, cantar a música Meu Pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu não for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Seguirá, onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Com todo esse fervor, vamos cantar a música Pode Cair o Mundo, Estou em Paz. O mundo corre em busca de sucesso, a guerra se desfaz. O homem sonha as glórias e progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor.
entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar. A vida passa e tudo que ela traz. Não temo um futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Batalha contra o mal, Cristo é o norte vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Não temo um futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo. Estou em paz. Amém. Desde manhã, sereno surge o dia, já vislio, entoa o seu louvor, luz encher o mundo de alegria, bem de manhã, contigo estou, Senhor. Bem de manhã, alegre a natureza, dá seu louvor ao Deus da criação. Só com fervor eu busco mais pureza. Eu venho a ti, ó Deus, em oração.
Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para estudarmos a Palavra de Deus nos nossos domingos especiais, onde nós estamos estudando o livro do Apocalipse, que tem por título Apocalipse, Revelações de Esperança. E aqui no link, aqui na descrição do nosso vídeo, você tem um link para fazer o download da lição de hoje e das lições anteriores também. Se você ainda não fez o download, então faz lá. Baixa o estudo, acompanha com a gente e também existe um e-mail onde você pode enviar a sua mensagem, você pode enviar a sua pergunta e nós vamos estar com todo prazer, com toda a satisfação, estar respondendo a sua dúvida, estar tirando a sua dúvida, estar respondendo a sua pergunta. Tudo bem? Então, vamos orar para nós iniciarmos a mensagem de hoje, o estudo da Bíblia dessa noite de domingo. Senhor querido, nosso Pai, obrigado, porque nós temos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Agora nós iremos abrir a Bíblia. Nos auxilia com o Espírito Santo, para nós entendermos, para nós compreendermos e para nós colocarmos em prática em nossa vida tudo o que nós iremos estudar. Fica conosco, suplicamos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é a maior de todas as guerras. Nós vamos falar sobre uma guerra poderosa que está acontecendo e nós estamos bem no meio dela. Mas antes de nós falarmos dessa guerra, eu quero falar de uma outra guerra que aconteceu há muito tempo atrás. Nós sabemos que existiu o processo da independência do Brasil. Lá no dia 7 de setembro de 1822, nós tivemos ali o processo da independência do Brasil. No entanto, para que ocorresse essa independência, muita coisa aconteceu e nem sempre, não foi assim no início que Portugal, ela aderiu e ela aceitou a independência do nosso país. E dentre esses conflitos, dentre essas brigas que ocorreram para que houvesse ali o entendimento da independência do nosso país, nós tivemos muitas batalhas. Eu quero falar hoje para vocês da maior, mais sangrenta de todas as batalhas que ocorreu no processo da independência do nosso país. É conhecido como a Batalha do Genipapo. Essa batalha ocorreu ali na região do Piauí, especificamente numa cidade chamada de Campo Maior. Aconteceu da seguinte forma: lá no passado, um ano depois de ocorrer ali o processo da proclamação da República, Portugal, por tentar manter ainda o domínio de algumas regiões aqui no Brasil, especialmente as que davam mais lucro, eles tentaram ali manter em seu domínio 3 regiões em especial. A região do Grão-Pará, a região do Maranhão e a região do Piauí, que na época eram as regiões que davam mais lucro para a coroa portuguesa. Então, eles enviam aqui para o Brasil um major, o major chamado João José da Cunha Fidier. E ele envia para cá esse major, muito poderoso, muito conhecedor em batalhas, tanto que quando Napoleão Bonaparte ele invade Portugal e força com que a coroa portuguesa fuja de Portugal, foi justamente esse major que estava combatendo Napoleão Bonaparte para tentar manter a hegemonia da coroa portuguesa lá em Portugal. Então, ele é enviado aqui para o Brasil para lutar e para tentar manter o domínio da coroa portuguesa, principalmente nessas regiões. Então, a população ali de Campo Maior, sabendo que o major iria passar por ali, eles se reúnem para lutar contra as tropas portuguesas e assim eles manterem ali a hegemonia, manterem a independência do Brasil. Então, vem ali o major com as suas tropas e a população local, os colonos ali, eles estavam preparados para a guerra. Mas aí nós temos uma diferença muito grande. De um lado, nós temos o exército português, com canhões, com armas de fogo, espadas em mão, e do outro lado, nós temos os moradores locais, com foices, enxadas, machados, facões e pedras nas mãos.
Imagina só uma luta entre um exército totalmente armado e uma população que não eram guerrilheiros, não eram soldados, simplesmente com materiais que eles usavam no dia a dia para trabalhar na agricultura. Então eles foram à luta. E foi um massacre. Eles foram derrotados, foram massacrados, foi a mais sangrenta luta para manter a independência do país. Mas apesar deles terem sido derrotados, ali foi um marco muito importante para a independência, porque a partir dali, o restante da nação brasileira uniu forças para manter a independência do Brasil. E aí, amigos, com esse cenário de guerra, ali os camponeses lutando contra esse general, nós percebemos como que existe uma guerra e por menor ou por maior que seja essa guerra, sempre há pessoas que vão sair feridas, que vão sair derrotadas ou que vão morrer. Se você for em Campo Maior, bem na entrada da cidade você vai encontrar esse monumento, que é um monumento em homenagem aos guerrilheiros que morreram naquela batalha nas margens do rio Genipapo. E aí, amigos, em nossa vida espiritual, nós também estamos enfrentando uma luta poderosa, onde o inimigo ele é forte, onde o inimigo ele é poderoso. E se nós não estivermos com as armas necessárias, se nós não estivermos com as armas adequadas para a ocasião, nós seremos derrotados. E é sobre essa guerra espiritual que nós iremos estudar nesta noite de domingo. E vamos para a primeira pergunta de hoje. Que fato extraordinário aconteceu no céu? Vamos ler Apocalipse, o capítulo 12, o verso 7 ao verso 9. Procura na sua Bíblia, vai ser mostrado aqui para você o texto bíblico na tela, mas eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Apocalipse, o capítulo 12, o versículo 7 ao versículo 9. E diz assim, Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aqui nós temos um cenário, uma guerra entre Miguel, que é um dos títulos de Jesus, e seus anjos contra Satanás, a antiga serpente, o dragão e seus anjos. Houve essa peleja, houve essa guerra, houve essa luta. E o resultado dessa luta foi que Satanás ele foi derrotado e foi expulso do céu. Então, respondendo à pergunta de número 1, que fato extraordinário ocorreu no céu? A resposta é, houve uma batalha no céu entre as forças de Miguel, que é o nosso Senhor Jesus, e as de Satanás. O diabo, então, foi expulso do céu com seus anjos. Pergunta de número 2 do nosso guia de estudos. Quem originou o mal? E aí nós vamos voltar um pouquinho, vamos lá para o Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, o capítulo 28, o verso 14 e o verso 15. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15, diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é a mesma coisa que pecado. Perfeito ele era nos caminhos, até no dia em que se achou pecado no seu coração. Amigos, percebe aqui algumas palavras especiais, algumas características especiais que esse anjo, ele tinha. Ele era um querubim da guarda ungido. Ele permanecia no Monte Santo de Deus.
ele andava por cima das pedras preciosas. Ele era perfeito, perfeito. Satanás, até então não era Satanás, era Lúcifer, o anjo de luz. Ele tinha amor no seu coração, ele tinha bondade no seu coração. Ele era muito respeitado pelos anjos, mas ele não era adorado. Ele tinha um respeito dos anjos pela posição que ele tinha ali no céu. Ele era o querubim, ele era o regente do coro celestial, mas aí ele deixa o orgulho crescer em seu coração. E à medida que o tempo foi passando, ele começa a observar. Olha os anjos, olha Jesus e olha para ele. Ele vê os anjos adorando Jesus, se curvando para o nosso Senhor Jesus. E eles tinham prazer em adorar a Deus, eles tinham alegria quando cultuavam o nosso Deus maravilhoso. E Lúcifer, ele começou a olhar para esse quadro e começou a cobiçar aquilo que não era para ele cobiçar. Ele começa a querer pegar a posição do nosso Senhor Jesus e começa a questionar: por que que ele é adorado e eu não sou? Por que que ele recebe toda essa honra e eu não recebo? E ele começa a deixar o pecado crescer no seu coração. O pecado, percebe bem, ele surge lá no céu, no coração de um anjo. Não foi Deus quem criou o pecado. Deus, ele deu não apenas para os anjos, mas para todas as criaturas que ele fez, o livre arbítrio, a capacidade da escolha. Lúcifer, ele fez a escolha errada. Lúcifer, ele pegou o livre arbítrio e usou de uma forma errada. E isso fez com que ele se afastasse de Deus, e isso fez com que ele fosse expulso do céu, não apenas ele, mas todos os seus anjos que estavam com ele. Então, amigo, se alguém falar para você que Deus ele criou o mal, não acredite, porque isso não é verdade. Deus ele não cria o mal. O mal ele surgiu no coração de um anjo, de Lúcifer. E foi ali que surge o mal, foi ali que surgiu o pecado. Respondendo a pergunta de número 2, quem originou o mal? Quem foi? Um querubim, um anjo que foi criado imperfeito? Não, porque nós vimos no texto que ele era perfeito. Um querubim que foi criado perfeito originou o mal. Essa é a verdadeira. Não foi Deus que originou o mal, mas foi o próprio anjo ali no seu coração que ele deixa o mal crescer. E aí se estendeu e nós vemos aí hoje em nossa vida, no mundo em que nós vivemos, a consequência do pecado. Pergunta de número 3. Que pensamentos levaram o inimigo a iniciar a rebelião no céu? Vamos para Isaías, volta um pouquinho aí. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Livro de Isaías, o capítulo 14, versículo 12 ao 14, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amigos, que pensamento levaram este anjo, este inimigo, a iniciar esta rebelião? E ele começou a pensar, e começou a cobiçar em seu coração, e ele começou a pensar o seguinte: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí não dá, né, amigos? Dessa forma não tem como, porque ele queria pegar justamente o lugar de Deus. A criatura queria o lugar do seu Criador. Aquele que adorava queria agora o lugar daquele que era adorado. E aí houve esse conflito. E eu imagino o seguinte:
que Deus, quando ele percebe o que estava nascendo no coração de Lúcifer, por diversas vezes ele conversou com ele. Por diversas vezes ele tenta mostrar para Lúcifer que não era esse o caminho que ele deveria seguir. Mas nada adiantou. A decisão daquele anjo já estava tomada. E agora, ele coloca para frente o seu plano, começa a fomentar ali no céu uma rebelião, quis dar um golpe de Estado, e traz alguns anjos para o seu convívio, que aceitaram a sua ideia. Apocalipse fala que foi 1/3 dos anjos do céu. Quantos anjos tem no céu? Não sei. A Bíblia não revela um número específico, mas ela diz que são milhares de milhares e milhões de milhões. E agora imagina 1/3 de milhares e milhares e milhões de milhões aderindo essa mensagem, e todos foram expulsos do céu, porque não ouviram a voz de Deus dizendo que esse não era o caminho que eles deveriam trilhar. Como era o mundo antes da chegada do mal? Então, vamos imaginar aqui o quadro. Lúcifer, junto com os anjos, estavam lá no céu, e de repente eles são expulsos, e eles vêm para aqui, para a terra, para induzir o homem ao pecado. Mas antes disso, vamos ver aqui Gênesis, o capítulo 1, o verso 26 ao verso 31. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, o capítulo 1, do verso 26 ao verso 31. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora vamos dar um pulo lá para o verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no 6º dia. Deus, ele cria o nosso planeta, perfeito, maravilhoso, fresquinho ali da mão do nosso Criador, um lugar perfeito, um lugar lindo, e põe naquele local, no Jardim do Éden, um casal perfeito, Adão e Eva. E o texto fala que o homem era a imagem e semelhança de Deus. E aí, amigos, vem o inimigo e deturpa aquilo que era perfeito. Quando Deus, ele termina de criar o nosso planeta, ele olha para tudo o que ele fez e diz: eis que é tudo muito, muito bom, perfeito. Imagina só como era viver no Jardim do Éden. Imagina só como era o ser humano viver naquele lugar perfeito. Lugares ali maravilhosos, lindos, lagos com águas cristalinas, com aqueles peixes de vários tamanhos, vários formatos, várias cores, aqueles pastos verdejantes, aqueles animais belíssimos, maravilhosos, sem ter a violência, sem ter a raiva que o pecado pôs, tudo perfeito. E ali no meio, Adão e Eva. Amigos, o lugar mais simples do Jardim do Éden, ele faz com que a mais bela paisagem que nós temos hoje se torne pálida e insignificante, de tamanha falta de imperfeição que nós temos hoje. Mas, ali no meio, estava um casal perfeito, Adão e Eva. E a pergunta: como era o mundo antes da chegada do mal? Tudo era perfeito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo maravilhoso, tudo perfeito, saído da mão do nosso Criador. Pergunta de número 5. Como Satanás introduziu a rebelião na terra? Vamos para Gênesis, vamos só passar mais algumas folhinhas. Gênesis, o capítulo 3, o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis.
Quando Deus ele cria Adão e Eva, quando Deus ele cria o ser humano, ele fala o seguinte: tenham cuidado. Tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas existe um inimigo. Então tenham cuidado para vocês não serem pegos de surpresa. Deus constantemente ia conversar com Adão e Eva. Os anjos constantemente iam conversar com Adão e Eva. Nenhum animal falava e continua sem falar, tá bom? Os animais não falam, nem falavam na época, a não ser o papagaio, mas é outra história. Mas veja só, não falavam, e então Satanás, disfarçado, porque ele nunca se mostra da forma como ele é, disfarçadamente ele chega até Eva. E Deus falou o seguinte para Eva, para Adão e Eva: olha, de tudo que tem aqui no jardim do Éden, vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês dela comerem, vocês vão morrer. E estava dado o alerta, Deus falou o que eles não poderiam fazer. Então chega ali Satanás, disfarçado da serpente, e se você continuar lendo o texto, você vai ver que a serpente ela era diferente. Eu imagino, querido amigo, que a serpente ela era assim um animal mais belo que existia no jardim do Éden. Não era nada parecido com o que ela é hoje. Porque se o inimigo ele vai enganar, ele vai chamar a atenção do ser humano. E ele não chama a atenção com algo normal, ele vai chamar a atenção com aquilo que é de mais belo, para realmente prender a atenção do homem. Então aparece ali Satanás, personificado ali na serpente, e começa a induzir a Eva, dizendo: olha, o que foi que Deus falou para vocês? E ele diz: não, não é assim não. Está errado. Deus está enganando. Vocês não vão morrer não. Ele fala: é certo que não morrereis. Pelo contrário, olha, eu estou comendo, não está acontecendo nada comigo. Deus está enganando. No dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir. E aí, olha só o que é que vai acontecer. Vocês vão ser semelhantes a Deus. Vocês vão conhecer exatamente o que Deus, Ele conhece. E aí, dá um estalo. Eva, enganada, disse: realmente você tem razão. Eu vou provar. Come do fruto proibido. E se você for assistir os filmes bíblicos, né, tem várias formas, né, de falar como era esse fruto proibido. Alguns dizem que era uma maçã, né? Eu já vi até romã, já vi amora, então cada vez é uma fruta diferente. O fato é que nós não sabemos como é essa fruta, não era uma maçã, então a gente não sabe como era essa fruta, mas sabemos que ela tinha Deus lhe tinha dito para eles não provarem, e aí fizeram o que Deus disse para eles não fazerem. Consequência, o pecado se aloja em nosso planeta. E aí, amigos, sabe como que era antes? Antes, o homem, ele era a imagem e semelhança de Deus. Satanás, ele queria fazer com que o homem deixasse de ser a imagem e semelhança de Deus e agora passasse a ser a imagem depravada, a imagem deturpada, a imagem pecaminosa de Satanás. E foi o que aconteceu. O homem não é mais a imagem e semelhança de Deus. O pecado faz com que o ser humano perca essa característica especial. E agora, o pecado se torna um intruso, o pecado se torna uma doença que mata o ser humano. É isso que o pecado faz com a gente. O que Satanás ele fez? Ele induziu a dúvida. E aí fez com que Adão e Eva pecassem. Pergunta de número 6. Que nomes são dados ao inimigo de Deus? Vamos para Apocalipse mais uma vez? Apocalipse capítulo 12, o verso 7 ao verso 10. Apocalipse, o capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia
não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E aqui nós temos vários nomes, vários adjetivos para esse grande inimigo. Ele é chamado de inimigo de Deus, é chamado de diabo, que é uma palavra grega que significa caluniador, e também de Satanás, que é uma palavra hebraica que significa adversário. E também ele é chamado de o dragão, da antiga serpente. Então, são vários nomes, todos esses significam a mesma coisa. Estão caracterizando o inimigo de Deus, que por consequência também é o nosso grande inimigo. E aí que entra o título da mensagem de hoje: a maior de todas as batalhas. A maior batalha é essa que nós estamos enfrentando, uma batalha espiritual entre o bem e o mal, e nós estamos bem ali no meio, do fogo cruzado, e nós devemos escolher qual o lado que nós devemos ficar, ou o lado de Deus, ou o lado do inimigo de Deus, ou o lado onde você vai ter a salvação, que é o lado de Deus, ou o lado onde as pessoas vão ter a perdição, que é o lado de Satanás. Qual é o lado? Não dá para você ficar ali parado, observando, ver o que é que vai acontecer, para no final escolher um lado, para ver qual que vai ser o lado vencedor. Não dá. Você tem que escolher agora. Ou escolhe a Deus, ou escolhe o inimigo. Não dá para ficar ali neutro e ver o que é que vai acontecer mais na frente. Pergunta de número 7. Qual é a principal obra de Satanás? Vamos então para João. O Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10. E diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha o texto. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão aqui, amigos, é um símbolo de Satanás. Satanás, ele vem apenas para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Eu vim, esse eu vim aqui é Jesus. Jesus, ele veio para que nós tenhamos a vida e tenhamos a vida em abundância, tenhamos a vida eterna. Então, qual é o principal objetivo de Satanás? Resta ao inimigo expressar sua rebelião por meio de uma obra de engano e destruição, que conduz seus seguidores à completa ruína. Lembra que nós vimos lá em Gênesis, capítulo 3, ali, o inimigo disfarçado para enganar? É assim que ele age. É assim que ele age hoje. É isso que ele faz. Ele não se apresenta da forma como ele é. Ele vem disfarçado. E eu digo mais, ele usa a Bíblia para nos induzir ao erro. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como que ele faz isso. Mas o fato é que nós devemos estar prontos, nós devemos estar protegidos, e essa proteção nós encontramos apenas nos braços do nosso Deus. Busque a Jesus, procure Ele, mantenha comunhão com Ele, e aí você vai estar protegido dos enganos de Satanás. Quais são os dois grandes enganos mais sutis de Satanás? Vamos para a Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 14 e 15. Diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha só, está bem claro aqui que ele não se apresenta da forma como ele é. E o texto fala que, se preciso for, ele se transforma em anjo de luz. E se preciso for,
Os seus ministros. Que ministros são esses, pastor Carlos? Lembra que eu falei que ele não veio sozinho, ele veio com um terço dos anjos dos céus? Esses são os ministros dele. Os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça para enganar, né? Para enganar, se possível até, os próprios eleitos. Então tenha cuidado. Tenha muito cuidado para você não ser enganado. Não é todo mundo que abre a boca para dizer Senhor, para abrir a Bíblia, dizendo que está falando de Deus, está usando a Bíblia. Não é todo mundo que abre a Bíblia, que abre a boca para falar das coisas de Deus, que realmente ele é de Deus. Porque o inimigo, ele também lhe engana. E ele usa a Bíblia para enganar. Como é que você vai saber se está sendo enganado ou não? Muito simples. Estude a palavra de Deus. A única forma que você tem para saber se está sendo enganado ou não é através da Bíblia. E peça a orientação do Espírito Santo. E ele vai te mostrar. Ele vai dizer exatamente como é que deve ser sua vida. Ele vai dizer exatamente o que é que você precisa saber. Vai dizer exatamente o que é que você precisa fazer. Confia em Deus, acredita nele. Então, amigos, ele engana. É isso que ele faz. Está aí a resposta na tela de vocês. Tá bom? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será como as suas obras. E não apenas deles, mas o fim daqueles que aceitarem os enganos dele. Também vai ser igual. Digo isso não é para você ter medo. Eu digo isso para você abrir os olhos e para você buscar orientação divina. Deus não se alegra com a destruição de ninguém. Deus não se alegra com a nossa destruição. Pelo contrário, Deus ele quer nos salvar. Deus ele fica triste quando alguém se afasta dos seus caminhos. Ele faz de tudo para nós irmos para o caminho certo. Ele faz de tudo. Tudo que você possa imaginar, ele vai fazer. Se a pessoa não seguir, é porque ela não quer seguir. Mas Deus ele faz de tudo para nós andarmos nos caminhos que nos levam até as mansões celestiais, até a salvação. Pergunta de número 9. Contra quem Satanás está enfurecido nesses últimos dias? Vamos para Apocalipse, o capítulo 12, o verso 17. Apocalipse, capítulo 12, o versículo 17. Irou-se o dragão. Quem é dragão? Nós vimos, é Satanás. Contra a mulher. Mulher, em profecia, significa igreja. No caso aqui, a igreja, esta mulher é o povo de Deus. Então, irou-se dragão, o Satanás, contra a mulher, o povo de Deus, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, ou seja, aqueles que pertencem ao povo de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, veja só. Contra quem Satanás ele está irado hoje? Contra o povo de Deus. E quem é esse povo de Deus? Esse povo ele tem uma característica especial. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pastor, então é o seguinte, eu tenho que ser fiel a Deus então, né? Exatamente, você tem que ser fiel a Deus. Eu tenho que estar em comunhão com Deus, não é isso? Exatamente, você tem que estar em comunhão com Deus. E eu tenho que guardar os mandamentos de Deus, porque aí está dizendo que ele está com raiva contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É isso, pastor? É exatamente isso. É isso. E eu digo mais, se ele está com raiva de você, é porque você está agradando a Deus. E pelo texto, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, nós deixamos Deus alegres e deixamos Satanás irado quando nós guardamos os seus mandamentos e temos o testemunho de Jesus. Mais adiante, em outro estudo, nós iremos falar sobre esses dois temas. Nós vamos ter um estudo que vamos falar só sobre os mandamentos de Deus e vamos ter um estudo que vamos falar só sobre o testemunho de Jesus. Tá bom? Mas eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, devemos sim ser fiéis a Deus, guardando e observando os seus mandamentos. E aqui fica bem claro para mim, e fica bem claro para você também, que ao contrário do que muitas pessoas estão dizendo aí por fora, em muitas outras denominações,
que Deus, ele aboliu os seus mandamentos. Ora, se ele tivesse abolido, Satanás não estava com raiva de quem guardava os mandamentos. Se Deus tivesse dito, olha, eu não preciso mais guardar a lei, Satanás não ficava com raiva de quem guardava, de quem guarda a lei de Deus. Não é verdade? Então, para mim está bem claro esse aqui. Mas vamos retomar em um outro dia esse assunto e vamos nos aprofundar neste assunto que fala sobre a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Penúltima pergunta dessa noite: qual é o conselho de Jesus para nos proteger e nos libertar do mal? Vamos para João, o capítulo 8, o verso 32. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Um texto bem pequenininho, mas que traz uma mensagem tremenda para nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu já falei na primeira lição que nós tivemos aqui, primeiro estudo, primeiro domingo, o seguinte: você andar pela rua, você vai encontrar aí centenas de igrejas, cada uma com um nome diferente, né? Você vai ter várias denominações aí. E vamos pegar aqui um nome genérico. Você vai ter a igreja a igreja B e a igreja C. Se você vai na igreja a igreja A diz o seguinte: olha, aqui a gente fala a verdade. A B e a C estão mentindo. Aí você, tudo bem, vou ver o que é que a igreja B está dizendo. Aí você vai na igreja B. A igreja B está falando o seguinte: olha, aqui a gente fala a verdade, porque a A e a C estão mentindo. E aí você vai olhar, ele está dizendo, a A está dizendo que tem a verdade, a B está dizendo que tem a verdade, eu vou agora na C. Aí você chega na igreja C. E a igreja C fala o seguinte: olha, aqui nós falamos a verdade. A igreja A e a igreja B, elas estão mentindo. E aí você pergunta, desculpe a redundância, mas qual é a verdade verdadeira? Se todo mundo diz que tem a verdade, e pelo que eu entendo, não dá para ter 3 verdades sobre o mesmo assunto. É apenas uma. Se a A diz que tem a verdade, a B diz que tem a verdade e a C diz que tem a verdade, qual que tem a verdade? E o detalhe, todas elas estão falando coisas diferentes. Qual que é a verdade, então? E, amigo, eu digo para você o seguinte: escuta o que o apóstolo João ele fala. Escuta o que está escrito lá em João capítulo 8, verso 32. Palavra do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade me liberta de quê, pastor Carlos? Da mentira. É isso que a verdade vai te libertar. E aí você vai saber se a está falando a verdade, se a B está falando a verdade, ou se a C está falando a verdade, ou se nenhuma delas está falando a verdade. Vá para a palavra de Deus. Escuta o seguinte: não acredita no ser humano de cara. Se ele falar alguma coisa para você, você prova. Vai na palavra de Deus. Não acredita no padre, não acredita no papa, não acredita no bispo, não acredita no pastor, não acredita no apóstolo, não acredita em ninguém. Acredita na Bíblia. Se ele falar alguma coisa para você, primeira cara assim, você vai, opa, deixa eu conferir na Bíblia. Se tiver de acordo com a Bíblia, aí você acredita. Mas se não tiver, aí você rejeita. Porque tem muita gente aí abrindo a boca e ensinando coisa errada que não está de acordo com a palavra de Deus. E é apenas estudando a Bíblia que nós iremos saber qual é a verdade verdadeira. E a verdade verdadeira está aqui, ó, no texto bíblico. A pergunta é a seguinte: qual é o conselho de Jesus para nos proteger da mentira? É essa: conheça a verdade. Estude a Bíblia. Conheça o Senhor Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Ele é a palavra. Então, vai até Ele. Acredita nele. Estuda. O grande problema é que a gente não estuda. O grande problema é que o ser humano, ele não lê. Olha só, nós vivemos hoje na geração que mais lê. Pareceu assim um paradoxo. O ser humano não lê, mas nós estamos vivendo na geração que mais lê. Só que é o seguinte:
a geração que mais lê, mas não é leitura útil. Você lê uma mensagem ali no WhatsApp, você lê uma mensagem no Instagram, você lê uma mensagem no Facebook, nas redes sociais, mas não é leitura útil. Apesar de nós sermos a geração que mais lê, nós não fazemos leituras úteis. Então, não seja assim. Leia, estude, não fique no engano, saia da mentira e vem para a verdade. Última pergunta de hoje. Por intermédio de quem podemos vencer este grande inimigo? Ainda em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 11. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? Satanás. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Percebe? Como é que eu vou vencer esse inimigo? Na verdade, querido amigo, ele já está derrotado. E a pior coisa que tem é você ser derrotado por alguém que já está derrotado. É humilhante demais. A pessoa já está derrotada, está caída, e aí derruba mais um. Só tem uma forma de nós vencermos. É essa. Se apegando ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se apegando e entregando a vida completamente ao Senhor Jesus. Por intermédio de quem nós podemos vencer esse inimigo? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você só fala daquilo que você conhece. Você só dá testemunho daquilo que você conhece. Amigo, minha amiga, estamos aí. Nesse mundo, o inimigo ele é forte. Ele é poderoso. Sabe? Ele conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós. Ele viveu cada história que está escrito na Bíblia. Ele viu tudo, desde a criação. Ele viu tudo. E ele participou das histórias da Bíblia. Porque enquanto o bem está lutando, o mal também está lutando. Então preste atenção. Não brinca com ele, não. Não finge que ele é fraco, porque ele é forte. Ele conhece a tua vida mais do que você mesmo. E ele sabe aonde você é fraco. E ali, onde você é fraco, é que ele vai tentar te derrubar. Se protege. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confia nele. Acredita. Te fortalece nele. Estuda a palavra de Deus. Ora ao Senhor. E se você fala, mas pastor, mas eu não tenho força, então pede forças a ele. Acredita. Eu acho que eu já contei essa história antes. Mas uma vez eu estava lá na minha cidade onde eu nasci, Parnaíba, lá no Piauí. E lá é litoral. E eu estava ali na praia. E de repente eu vi 2 irmãos brincando ali. E quando a gente é criança, a melhor brincadeira que tem quando a gente vai à praia é fazer castelo de areia. Aí eu lembro quando era criança, eu passava horas ali na praia fazendo castelo de areia. E estavam ali aquelas crianças. Fizeram um castelo bem grande, estavam empenhadas naquele castelo. E quando estava quase terminando de construir o castelo, veio uma onda e derrubou tudo. E eles ficaram tristes, mas não desanimaram. Fizeram outro castelo, mas agora foram espertos. Ao redor daquele castelo de areia, eles fizeram uma barreira. E aí construíram uma barreira bem grande, bem grossa. E quando veio a onda, bateu na barreira e não destruiu aquele castelo de areia. A nossa vida é assim. A nossa vida é igual esse castelo de areia. Se a gente não põe uma proteção, as ondas vêm e derrubam o nosso castelo. Devemos proteger. E a única forma de termos essa proteção é colocando o nosso Senhor Jesus ali ao redor do nosso castelozinho, que é a nossa vida. E Ele vai enviar, não apenas Ele vem, mas vem os anjos, vem tudo que Ele puder fazer, Ele vai fazer para proteger a nossa vida.
acredita, a vitória já é tua. A Bíblia fala isso. Tem vários textos que falam sobre a vitória. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e fala, meu socorro vem do Senhor, porque o Senhor, Ele vem nos socorrer para nos dar a vitória. Lá em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é isso, amigos, a vitória é nossa, Ele garante a nossa vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que você venha dia após dia confiar no Senhor Jesus, acreditar e colocar a vida nas mãos desse Deus maravilhoso, que fez tudo para nos salvar e continua fazendo para garantir a nossa vitória. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor querido, nosso Pai, olha, Senhor, a gente está no meio dessa guerra, no meio dessa luta, e a gente às vezes não sabe nem o que fazer, porque o inimigo ele é tão forte, porque o inimigo ele é tão poderoso, e a gente às vezes se sente tão pequeno. Mas quando eu deixo de olhar para mim e começo a olhar para Ti, Senhor, eu já me torno um grande vencedor. Porque na Tua palavra está escrito que o Senhor garante a nossa vitória. Obrigado a Deus pela certeza da salvação que nós temos através do Teu Filho Jesus. Obrigado, porque nós podemos olhar lá para frente e ter a certeza de que quando o nosso Senhor Jesus voltar, nós vamos olhar para o céu e vamos dizer, esse é o Deus amado e quem estávamos aguardando. Senhor, a semana ela começou, e como estamos nessa guerra, vai ser uma semana de batalhas, mas sabemos que também vai ser uma semana repleta de vitórias. Fica conosco, acampa os teus anjos ao nosso redor e cuida de cada família aqui representada, Deus. Suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor Jesus venha fazer morada dentro da tua casa, dentro da tua família. Amém.